No vídeo de hoje eu vou te mostrar como gerenciar sua carteira de investimentos utilizando sites que são gratuitos e bem completos e te mostrar o passo a passo de como se cadastrar e como adicionar todos os seus ativos e as funcionalidades que cada um deles possui. E aí você decide se essas funcionalidades elas vão servir para você e te ajudar a gerenciar sua carteira de investimentos, até mesmo para facilitar a declaração do imposto de renda que todos nós que investimos na Bolsa de Valores vamos ter que fazer esse ano. Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre educação financeira e investimentos. Criei esse canal para te ajudar a investir melhor e vou compartilhar minha trajetória na Bolsa de Valores para você que quer aprender de forma simples e prática a investir. Então pessoal, o conteúdo de hoje ele vai ser dividido em duas partes. Nesse vídeo eu vou te mostrar como controlar e gerenciar os seus investimentos na Bolsa de Valores utilizando o site Status Invest. Vou te mostrar o passo a passo de como você se cadastra e como você lança todas as suas operações e como você acompanha o desempenho dos seus ativos. Como hoje eu vou te dar o ouro e detalhar tudo que você precisa saber, eu decidi dividir esse conteúdo em dois vídeos para não ficar muita informação concentrada em um único vídeo muito longo. Os dois sites que eu vou te mostrar ao longo dessa semana são gratuitos, você não precisa pagar nada para utilizá-los. O Status Invest e os meusdividendos.com eles possuem sim versões pagas, mas eu acredito que a versão gratuita já é mais do que suficiente para você gerenciar da melhor forma possível a sua carteira de investimentos. Então agora a gente vai para a tela do meu computador e eu vou te mostrar passo a passo como você vai começar ainda hoje a gerenciar todos os seus investimentos no Status Invest. E na quinta-feira eu vou postar a parte 2 desse vídeo detalhando como você pode gerenciar seus investimentos utilizando o site meusdividendos.com. Mas antes, investidor, eu queria pedir para você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Se você gosta do conteúdo sobre investimentos e bolsa de valores e quer que eu traga mais vídeos como esse assim para o canal. Esse vídeo vai te ajudar muito a ter uma visão mais detalhada e completa dos seus investimentos. Então o que eu peço em troca é só para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever porque isso me ajuda demais. Vou deixar o link aqui na descrição e agora vamos para a tela do meu computador. Então pessoal, estou aqui na tela principal do Status Invest, certo? Na página inicial. E a primeira coisa que você tem que fazer é clicar nesse botãozinho aqui, ó, entrar. E aí você vai clicar aqui, faça seu cadastro. Aqui você vai colocar suas informações, bem simples. Coloca seu e-mail. Depois você vai clicar aqui nesse botão li e aceite os termos de uso e políticas de privacidade do site. E clicar em cadastrar. Depois que você fizer isso, o Status Invest ele vai te enviar um e-mail, certo? Para que você possa confirmar e verificar o seu cadastro. Depois é só você ir na sua caixa de entrada, abrir o e-mail e clicar nesse botão em confirmar e-mail. E pronto, você já está cadastrado no Status Invest. Agora que você já fez o seu cadastro e você já está logado no site, certo? Você vai clicar aqui nessa setinha e clicar em Dashboard. Como essa conta foi criada agora, então a gente não tem nada cadastrado aqui, certo? E basicamente você vai gerenciar toda a sua carteira utilizando esse menu aqui na lateral. Mas antes de você começar a cadastrar os seus investimentos, investidor, você precisa criar uma carteira. Então você vem aqui nesse botão cadastrar carteira, digita o nome da sua carteira, eu vou colocar aqui, por exemplo, carteira principal e depois clica aqui no botão cadastrar. Pronto, agora você já cadastrou a sua carteira no Status Invest. Agora pessoal, depois que a gente criou a nossa carteira, que a gente cadastrou uma nova carteira, né? Como eu falei, a gente vai gerenciar e controlar os nossos investimentos utilizando esse menu lateral aqui à esquerda. E a primeira coisa que você tem que fazer para adicionar os seus investimentos, os seus ativos, você vem aqui na aba carteira e clica em transações. E nesse menu aqui de transações, pessoal, o que você tem que fazer é clicar nesse botão aqui e adicionar. E nessa tela aqui, investidor, é onde você vai adicionar todas as suas movimentações na sua carteira. Se você comprou um novo ativo, uma nova ação, por exemplo, você vai deixar marcado esse botão aqui de compra. Ou se você vendeu algum ativo, se você saiu de alguma posição, você vai marcar aqui o botãozinho de venda. Então, vamos cadastrar aqui alguns ativos de compra, certo? Eu não sei qual é a corretora que você utiliza, mas eu gosto da Rico, eu utilizo a Rico Investimentos. Então, vamos cadastrar aqui, por exemplo, a Taesa. Lembrando que isso não é recomendação de investimentos, ok? Só para exemplificar, eu vou colocar aqui que eu comprei Taesa no dia 1º de dezembro de 2022, certo? Quando você coloca a data, ele já puxa o preço do dia, a cotação do dia, mas aqui se você clicar nesse preço, você consegue editar, por exemplo. Vamos supor que eu comprei Taesa a R$35 e eu comprei 100 unidades. A corretora que eu utilizo, ela não cobra nenhum tipo de taxa, então
vou zerar aqui todas essas taxas. E aí depois que você cadastrou essas informações aqui, é só você clicar no botão salvar. Aqui eu posso clicar nesse botão de fechar se eu já tiver adicionado todos os meus ativos, todas as minhas movimentações. Ou se eu quiser adicionar mais ativos, eu clico aqui nesse botão adicionar mais. Então vamos adicionar mais um aqui. Vou adicionar agora Banco do Brasil. Lembrando, não é recomendação de compra. Mesma coisa. Supondo que eu comprei no dia 1º de dezembro. Ele já puxou o preço aqui. E sem ações. Só clicar aqui em salvar. Certo. Aqui a gente já pode observar que ele cadastrou as duas ações, certo? Então eu vou cadastrar aqui agora alguns fundos imobiliários, alguns investimentos internacionais e algumas criptomoedas para a gente observar como é que vai ficar o nosso dashboard. Ah, pessoal, só um detalhe que eu esqueci de falar. Para você mudar a categoria dos seus investimentos, é só você clicar aqui onde tem categorias, certo? E aí você vai escolher se você vai cadastrar um fundo imobiliário, um título do Tesouro Direto, um BDR, algum tipo de ETF. Aqui você pode verificar também estoques, que são ações no exterior, REITs, que são bem parecidos com fundos imobiliários também no exterior, ETFs, criptomoedas. Então a gente pode observar aqui, pessoal, que a gente cadastrou, certo, todos os nossos ativos. Observem aqui em cima que esse íconezinho tem uma bolinha girando, certo? Isso significa que o site ele está consolidando todos esses cadastros, ele está atualizando a sua carteira. Então isso pode levar um tempinho, certo? Eu vou deixar o site atualizando aqui e quando ele tiver consolidado todos os meus investimentos aqui, eu volto para te mostrar como é que fica o dashboard e te mostrar quais são as funcionalidades que o Status Invest ele possui que podem nos ajudar a gerenciar a nossa carteira. Então, pessoal, voltando aqui, certo? O Status Invest ele já atualizou toda a minha carteira. E tudo que eu fiz foi clicar aqui nesse ícone de dashboard. Aqui a gente já tem diversas informações interessantes, certo? A gente tem a rentabilidade do último ano, onde ele vai comparar a nossa carteira com o índice Ibovespa, que é o índice que mede a performance de todas as ações que a gente tem na Bolsa Brasileira, e vai comparar também com o CDI. Aqui a gente pode observar o patrimônio atual que a gente tem, e aqui a gente pode observar os proventos. Esses são os proventos que você vai receber no mês atual, e aqui a gente pode observar quanto de provento você recebeu no mês anterior. Nesse quadrinho aqui você pode observar as altas e as baixas do dia. Aqui você observa a composição da sua carteira, ou seja, nesse nosso exemplo aqui a gente tem uma parcela de ações, de fundos imobiliários, criptomoedas e investimentos no exterior. E nesse lado direito aqui a gente tem um calendário que ele vai te mostrar todos os eventos dos ativos que você tem em carteira. Então, se alguma empresa ela pagou dividendo ou vai pagar dividendo, vai aparecer aqui. Se alguma empresa ela soltou algum relatório gerencial, algum fato relevante, também vai aparecer aqui. Então nessa página aqui de dashboard é mais para a gente ter uma visão geral de como está a nossa carteira. Indo para esse menu lateral aqui, uma das primeiras funcionalidades que eu gosto de observar é essa funcionalidade de rentabilidade. Aqui você pode observar a rentabilidade da sua carteira atual e a rentabilidade de todo o período cadastrado. O interessante é que ele mostra que a sua rentabilidade por classe de ativos. Então você vai ter a sua rentabilidade só das ações, a sua rentabilidade dos fundos imobiliários, das criptomoedas e dos ETFs no exterior, dos seus investimentos no exterior. Aqui ele faz uma comparação ano a ano, ou seja, nessa carteira hipotética a gente começou a investir, por exemplo, em dezembro do ano passado. Então ele vai te mostrar qual foi a rentabilidade de dezembro, a rentabilidade acumulada no ano e nesse exemplo qual é a rentabilidade de janeiro, que é o mês que a gente está agora. Outra funcionalidade que eu acho bastante interessante é essa parte de patrimônio. Quando você clica aqui nessa aba de patrimônio, ele vai te mostrar o seu patrimônio total, certo? Nessa carteira hipotética a gente tem aproximadamente R$27 mil. Ele vai mostrar também o crescimento nos últimos 6 meses, 12 meses e nos últimos 2 anos, que
são 24 meses. E aqui ele te dá um gráfico do seu patrimônio ao longo do tempo que você está investindo, que você cadastrou seus investimentos. Como nessa carteira hipotética a gente colocou que começamos a investir em dezembro, então ele só tem os dados aqui de dezembro e janeiro. Aqui a gente pode observar a posição na nossa carteira, certo? Dividida por classe de ativos. Então a gente tem 2 ativos aqui na classe de ações, 2 fundos imobiliários, uma criptomoeda e um investimento no exterior. Nessa página a gente consegue observar também a variação no dia da classe de investimentos que a gente cadastrou. Então, por exemplo, no dia de hoje, nessa carteira de exemplo, a gente está perdendo R$20 aqui na classe de ações. E um pouquinho mais aqui embaixo ele mostra um gráfico de todas as suas operações, certo? As compras que você efetuou, as vendas, ou se você aluga ações. Indo agora para essa aba de composição, essa é uma das abas que eu acho mais interessante aqui no Status Invest, porque ela mostra qual é a posição consolidada da sua carteira por classe de ativos. Essa informação é muito importante porque quando a gente está investindo na bolsa de valores, principalmente para o longo prazo, é muito importante que a gente tenha uma estratégia que a gente precisa seguir para alcançar os nossos objetivos lá na frente. Então, se você está começando agora, provavelmente você deve ter uma estratégia de como você vai fazer os seus investimentos, quantos por cento você quer ter em ações, qual percentual você quer ter em fundos imobiliários, qual percentual do seu patrimônio você quer ter fora do Brasil. Então aqui a gente pode observar em cada classe de ativos qual é o percentual que a gente tem. Então aqui nesse exemplo a gente tem 28% em ações, 38% em fundos imobiliários, aproximadamente 13% em criptomoedas e quase 21% aqui do nosso patrimônio no exterior. Se você clicar em cada uma dessas abas, ela vai abrir e vai te mostrar quais são os ativos que você tem, qual é o segmento de cada um desses ativos, qual é o preço atual que esses ativos estão valendo, a quantidade que você tem, o percentual da sua carteira em ações. Esse percentual aqui, pessoal, não é o percentual da sua carteira no total. Aqui é o percentual somente em relação às ações. E aqui é o seu percentual na carteira. Da mesma forma que se eu abrir os fundos imobiliários, ele vai me mostrar as mesmas informações, preço atual, quantidade, percentual da carteira de fundos imobiliários e percentual da carteira total. Criptomoedas da mesma forma e os ativos no exterior também. E aqui ele mostra um gráficozinho sobre a distribuição por setor e segmento. Confesso que eu nunca tinha visto esse tipo de gráfico aqui, isso é novidade para mim. Mas basicamente você tem aqui a carteira de fundos imobiliários, que representa 38% do seu patrimônio total. E dentro da carteira de fundos imobiliários você tem fundos de papel, que representa 23%, fundos de tijolo, que representa 14,8%. Da mesma forma que ETFs no exterior, como só tem um ativo, né, ele só vai mostrar um único ativo aqui. Nessa aba de proventos, você vai ter acesso às informações sobre os seus dividendos, os seus proventos, todos os seus ativos que pagaram algum tipo de provento para você no último ano ou no último mês. Aqui logo de início a gente tem um gráficozinho que ele mostra mês a mês quanto de proventos você recebeu. Como essa é uma carteira de exemplo, né, eu coloquei que a gente começou a investir em dezembro, então só tem 2 meses aqui de dados. Aqui ele mostra por classe de ativos quais foram as classes que pagaram proventos para você. Então a gente tem aqui R$162 de proventos de ações, 167 de fundos imobiliários e R$18 dos investimentos no exterior. Nessa parte aqui ele detalha um pouquinho mais das informações, certo? Então, da classe de ações, por exemplo, ele mostra o dividend yield de cada um dos seus ativos, o yield on cost, que esse dado aqui é muito importante, basicamente é o seu yield com base no preço que você pagou, qual foi o último provento, certo? O valor e a data que foi pago e o total acumulado desse ativo aqui. E da mesma forma para os fundos imobiliários, você tem aqui seus fundos imobiliários, a quantidade que você tem de cada um deles, qual é o dividend yield, o yield on cost, o último provento que você recebeu deles, o total de proventos acumulados e a mesma coisa aqui para os investimentos no exterior. Uma informação que eu esqueci de te dar, investidor, é que quando você clica aqui na aba patrimônio e você desce um pouquinho aqui embaixo onde tem posição na carteira, você consegue verificar qual é o preço médio de cada um dos ativos que você tem. Então aqui você tem uma comparação do preço médio com base em todas as compras que você fez desse ativo e o preço atual que ele está valendo. Então é isso, investidor. Próxima quinta-feira eu posto a parte 2 desse vídeo, detalhando como você pode gerenciar seus investimentos utilizando o site meusdividendos.com. E você vai poder decidir qual desses dois faz mais sentido para você. Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você e também se você tiver alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!